Quais são as maiores vantagens de aulas online? O professor consegue fazer uma aula que rende mais. O aluno consegue render mais também nos seus estudos. O custo é menor. A flexibilidade também é muito grande. Tem flexibilidade de horário, flexibilidade de local. Agora eu vou explicar com calma por que essas vantagens podem ser aplicadas nas aulas online, tá? Então vamos começar com por que o rendimento é maior para o professor. Porque o professor consegue fazer uma aula que rende mais, uma aula melhor no regime online. Claro que comparado com o regime presencial, né? Com o regime online, pessoal, o professor consegue ter acesso a várias ferramentas. Ele consegue, por exemplo, pegar um caderno digital, né, que é tudo ali automático. Ele consegue pegar, por exemplo, uma calculadora gráfica e mostrar os gráficos em 3D girando. Ele consegue aproveitar uma apostila digital. Ele consegue atualizar o material dele de forma rápida. Por exemplo, vamos supor que ele enviou uma lista para os alunos. Ou então ele gravou uma aula. Rapidamente ele consegue editar isso e todo mundo tem acesso a essa atualização. Agora, no regime presencial, né, essa atualização demoraria muito tempo. E no presencial, os professores não têm acesso a todas essas tecnologias que a gente tem no online. Então, com certeza, os professores, né, conseguem fazer aulas melhores, aulas que rendem mais, usando as tecnologias. Agora, tem que saber usar essas tecnologias, né? Dependendo do professor, a aula online pode ser péssima, mas usando as tecnologias corretas, né? As tecnologias mais avançadas, usando as ferramentas, a aula rende muito mais do que uma aula presencial. E eu tenho um exemplo muito bom disso, né? Que é o meu caso. Gente, eu estou falando sério, eu consigo, a minha aula online rende no mínimo 2 vezes mais do que uma aula presencial. Eu estou falando sério, tá? Então, por exemplo, se eu der uma aula de, sei lá, de limites, ou uma aula de derivadas presencial, e essa aula durar 2 horas, se fosse a mesma aula para o mesmo aluno online, essa aula eu conseguiria dar tudo que eu falei ali em apenas 1 hora. Porque eu consigo usar um caderno digital, eu não preciso apagar o quadro, eu pego a linha de cima e colo na linha de baixo. Eu uso um caderno digital que tem várias ferramentas, eu posso fazer uma circunferência na hora, uma reta, uma seta, é tudo automático. Então a aula rende muito mais. Tá? Ainda mais você está no conforto da sua casa, você fica mais à vontade, né? Enfim. Agora, as aulas online, elas também conseguem gerar um melhor desempenho para o aluno. O aluno consegue render mais nas aulas online. Por quê? Pensa comigo, pessoal. Numa aula presencial, você só tem uma chance de acessar aquele conteúdo, que é ali, ao vivo, né? Quando o professor está falando naquele horário certo. Se você se distrair, nossa, você olhou para o canto assim, então ficou viajando, pensando na namorada, pensando no Netflix, se você perder 10 minutos daquela aula, acabou. Você não consegue recuperar o que você perdeu ali. E outra coisa, muitas vezes a matéria é tão difícil que você não consegue pegar de primeira. Então, no regime presencial, você tem uma chance para fixar e aprender a matéria. Então, é complicado. No regime presencial, né, você tem que resumir tudo, tirar as dúvidas com o professor na hora. Agora, no online, galera, você consegue otimizar mais os estudos. Sabe? Vamos supor que é uma aula mais tranquila. Você aumenta a velocidade da aula, consegue ver uma aula de 2 horas, você coloca ele na velocidade 1.5, velocidade 2, passa e revisa o conteúdo na metade do tempo que você ia precisar. Você consegue assistir uma aula mais pesada, uma aula que você tem mais dificuldade, você consegue assistir ela mais de uma vez. Então, ter acesso, né, à gravação das aulas, nossa, isso faz muita diferença no rendimento de estudo do aluno. Para vocês terem uma ideia, vários alunos no presencial
quando a matéria é muito difícil, eles tentam gravar o áudio da aula, muitas vezes escondido, para conseguir estudar em casa de novo e, né, escutar a aula mais de uma vez. Então, no online, não precisa dessa trabalheira toda, sabe? Você consegue assistir a aula 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso, e você consegue mexer na velocidade da gravação. Às vezes você quer só dar uma revisadinha na matéria, que você já sabe, então aumenta a velocidade para ganhar mais tempo. E você pode assistir uma aula específica, por exemplo, eu quero assistir a aula 8 no instante 25 minutos, ali na metade da aula mais ou menos. Eu quero assistir esse trecho. Você vai lá, assiste esse trecho e fechou. Entendeu? Você tem uma flexibilidade muito maior. Os seus estudos rendem mais. As aulas online geram um custo bem menor. Eu já expliquei isso, né? No online, você não precisa de gastar com transporte. No online, você não precisa gastar o seu tempo se arrumando, se preparando para ir na faculdade. Você não precisa de gastar o seu tempo indo e voltando. Então, o único custo que você teria numa aula online seria a mensalidade de internet, né? O pagamento, você precisa de uma boa conexão e, sei lá, você precisa comprar um computador, então um celular já é o suficiente. Só que esses itens você já tem na sua casa. Então, você não teria nenhum gasto a mais com as aulas online. Com as aulas online, você economiza tempo e também economiza dinheiro.